Bom, a Polícia Federal realizou uma busca e apreensão nessa quinta-feira no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a apuração daquelas produção e disseminação de informações falsas que também a gente conheceu como inquérito das fake news. Esse aqui é um daqueles meus vídeos sem edição, onde eu vou falando sem parar, então peço desculpas se eu errar alguma palavrinha e corrigir aqui ao longo do vídeo. Peço também um pouquinho de paciência para você, porque é muita informação, a notícia acabou de sair e eu quero fazer um vídeo para vocês porque eu tô vendo que vocês estão pedindo muito para que eu fale sobre isso. Então vamos lá, eu tô aqui com a lista de pessoas que estão sendo investigadas no momento. Ao todo, na operação, tem 29 mandatos de busca e apreensão. O alvo das buscas dos mandatos são, dos mandados, na verdade, são o Luciano Hang, o velho da Havan, o dono da Havan, o empresário de Santa Catarina. Nós temos o Roberto Jefferson, ex-deputado federal. Esse Roberto Jefferson, ele tem um monte de manifestações, de fotos constrangedoras e questionáveis na rede social. Ele é uma pessoa que declaradamente ainda acredita que existe uma guerra de comunistas contra o resto da população brasileira, que acha que não existiu ditadura militar, que ditadura é o que existe atualmente do STF, que ele foi censurado, que ele não compartilha fake news. Nós temos também o Alan dos Santos, um blogueiro do Terça Livre, você também deve conhecer ele também foi alvo desse mandado. Ele se defende, eu já vou ler a defesa dele também aqui para que a gente consiga trilhar um caminho mais coerente possível. Você deve conhecer a Sarah Winter, que também é uma blogueira, que eu evito de comentar o nome dela aqui na internet, mas você deve conhecer, provavelmente, se você utiliza muito as redes sociais. Também defensora de Jair Bolsonaro. Nós temos mais uma lista de vários outros nomes que são menos comentados, como Wilson Lima, que também é um blogueiro do Distrito Federal, Edgar Corona, empresário de São Paulo, Edson Pires Salomão, nós temos o Enzo Leonardo Suzy, o Marcos Bilidzia, o Otávio, e aí esse sobrenome eu vou pedir desculpa para vocês que eu não tenho condições de buscar agora a pronúncia dele, Rafael Moreno de São Paulo, nós temos o Paulo Gonçalves Bezerra, o Reinaldo Júnior, o Bernardo Kister, você também deve conhecer, que é um blogueiro aqui, criador de conteúdo para o YouTube inclusive, que nós temos várias milhares de divergências políticas e principalmente intelectuais, discursos e distorções, inclusive da história da humanidade, para tentar criar um universo paralelo onde eles estão numa cruzada contra um inimigo absurdo. O Eduardo Fabris Portela e o Marcelo Stachin. Esses são os que foram alvos da busca dos 29 mandados, ok? De busca e apreensão. Ao longo dessas investigações, os laudos que levaram para toda essa investigação demonstraram que existe um grupo que produz informações falsas e eles sempre têm um mesmo padrão. Eles seguem uma linha de raciocínio e existe também uma disseminação de informações compartilhada. Foram identificados aqui pelo menos 4 financiadores desse grupo. Ao todo, essa investigação aqui já identificaram pelo menos 12 perfis em redes sociais que atuam nessa disseminação dessas informações de forma padronizada, de acordo com os ministros na verdade, os ministros do tribunal, de acordo com essa investigação toda aqui. Essa disseminação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, que também existem algumas questões judiciais que são questionáveis, que a gente vai ter que discutir um outro vídeo, porque existem algumas discussões sobre o Supremo abrir esse inquérito, fazer essa investigação, julgar, ou seja, eles se sentem ofendidos, eles começam levantam essas questões, eles julgam, então a gente vai conversar sobre isso para entender se não existe um abuso aqui de alguma maneira, se existe alguma coisa que foi
levada ou alguma coisa que burlaram, que pularam alguma etapa, qualquer coisa desse tipo, mas não sou eu que vou ter que falar disso, são a galera que realmente trabalha, estuda, que passa a vida estudando por isso, o Dead Consense, o Bruno ou o Tássio, que é a galera que a gente mais conversa aqui no YouTube e que falam sobre direito, tá bom? Mas isso a gente vai guardar um momento apropriado para conversar com eles sobre isso. Aqui o que eu tô fazendo é reproduzir o que está acontecendo nesse momento. Isso aqui, por exemplo, significa que os perfis encaminham o mesmo tipo de mensagem para um grupo, da mesma forma, no mesmo período, na mesma hora, com as mesmas intenções. É isso que eles estão investigando. Porque existe esse alinhamento de notícias muito parecidas, normalmente sendo disseminadas no mesmo momento para um mesmo grupo. É isso aqui que eles estão tentando descobrir e também estão tentando descobrir se existe financiamento para esse perfil. Financiamento não só privado, como também público, dinheiro do Estado sendo jogado nisso. É isso que eles vão discutindo. Existem alguns deputados que também querem ser ouvidos. Isso aqui não é mandado de busca e apreensão daí para os deputados, tá? O ministro Moraes determinou que esses são os deputados que têm que ser ouvidos em até 10 dias. Essa aqui é a lista. A Bia Kicis PSL, do partido PSL, que declaradamente diz que usa o mandato dela, ou seja, o mandato dela dá alguns privilégios para ela, como por exemplo, ela pode falar o que ela quiser, ela pode criticar o que ela quiser, então ela declara que está falando aquilo porque está usando aquilo que o mandato dela permite que ela faça. Ou seja, quando o Bolsonaro ia lá e fazia uns absurdos, ele dizia assim: eu sou deputado federal, eu posso falar, eu tenho essa liberdade para falar, porque legalmente eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você deve lembrar desses discursos. Então, a Bia Kicis, ela usou inclusive essa semana ainda esse argumento para atacar, criticar e falar coisas absurdas sobre o STF e sobre outros poderes. É mais ou menos essa a linha. Carla Zambelli, de novo a gente está falando da Carla Zambelli, ela também tem que ser ouvida em até 10 dias. Daniel Silveira, esse Daniel Silveira aqui, até então só do PSL que eu tô falando, tá? Daniel Silveira, se você não lembra quem é essa pessoa, o Daniel Silveira é aquele cara envolvido daquela placa da Marielle, não sei se você lembra. A gente tem o Felipe Barros, PSL também, a gente tem o Júnior Amaral, PSL também, e, obviamente, o último dessa lista, Luiz Felipe de Orleans Bragança, adivinha, também do PSL. É incrível como esse partido não erra, né? Como esse partido tem uma base consolidada de pessoas que têm a mesma índole. Não falha. PSL, do lado do nome de alguém, você já consegue traçar um perfil e eu detesto fazer isso. No começo dos vídeos, quando eu começava criticando e começava mostrando para vocês o que estava acontecendo, eu evitava de fazer isso. Eu evitava de criar um estereótipo de pessoas do PSL. Mas quando você vê essa lista aqui e quando você começa a participar disso que acontece aqui na internet, é inevitável. PSL, você sabe que a linha de raciocínio é a mesma dessa gente aqui, de todos esses que estão na lista. A gente tem também os deputados estaduais, o que eu falei agora há pouco eram deputados federais, não lembro se eu falei correto ou não, mas já estou corrigindo agora. Deputados estaduais, a gente tem o Douglas Garcia e o Gil Diniz, os dois também do PSL. A manifestação desses investigados, Alan dos Santos disse o seguinte para o G1: é incrível, não tem nenhum trabalho sendo feito pelo membro do PCC, com membros do MST, com jornalistas que criticam o ministro do STF. Sobretudo nesse inquérito inconstitucional. Inquérito esse que meus advogados até agora não têm acesso aos autos. Hoje sou eu, amanhã são vocês, jornalistas. Vai ser patético para a Suprema Corte inteira. Vão revirar todos os documentos do Imprensa Livre. Vão ver que... aqueles que botaram Imprensa Livre, mas é terça. Vão ver que a gente vive de todos os produtos que a gente vende.
Aí ele inclusive falou que vende curso, vende livro, que tem apoia-se do canal. Inclusive eu recomendo que você não apoie esse tipo de conteúdo, tá? Apoia o meu conteúdo, apoia o conteúdo de outras pessoas que eu também mostro aqui que eu estou alinhado, que estão preocupados com o que realmente acontece, que não ficam disseminando esse tipo de mentira, que provavelmente gastam horas e horas e horas do dia para desmentir o que essas pessoas compartilham de mentira na internet. A gente tem também o Douglas Garcia, do PSL, que disse numa rede social dele o seguinte, Twitter provavelmente, abre aspas, intuito de criminalizar a liberdade de expressão e atividade parlamentar. O Luciano Hang, o dono da Havan, diz que tem a consciência tranquila de que jamais atentou contra os ministros do STF ou contra a instituição. Abre aspas, nada tenho a esconder, uma vez que tudo que eu falo está nas minhas redes sociais e é de conhecimento público. Ele fez um vídeo, inclusive, dizendo que entregou o notebook dele, o smartphone dele, o celular, e disse que tá tranquilo, que isso tudo vai ser resolvido, que ele nunca fez fake news, espalhou fake news sobre o STF. Ele deu ênfase no STF, não sei se ele percebeu que ele já compartilhou fake news e que pode dar problema nele, então a gente precisa investigar se ele realmente já fez fake news sobre o STF. Se ele não fez, a gente tem que ver se ele compartilhou fake news sobre o STF, que ele deixa bem registrado ali e dá ênfase nas palavras para que aconteça esse erro de interpretação. Se ele compartilhou uma notícia, ele vai dizer, não, mas eu não criei, eu compartilhei, eu não sabia. Quando ele diz que compartilhou do STF, ele vai dizer, não, mas essa notícia não é sobre o STF, é sobre uma outra pessoa, ou então é sobre um ministro do STF, não é sobre o STF. A gente tem que prestar muita atenção no que essa galera fala, porque tudo isso que eles fazem é única e exclusivamente para tentar sair pela tangente. É basicamente isso. E a gente tem também a manifestação do Roberto Jefferson, que é aquele cara ex-deputado, como eu disse pra você, que ele tem opiniões muito desagradáveis, ele tem opiniões muito firmes, fotos, como eu disse, opiniões muito questionáveis, que acha que, como eu disse lá no começo, que existe ainda uma guerra de comunistas contra um Brasil que não existe, e que fica dizendo que os comunistas, há pouco tempo ele deu uma entrevista que os comunistas no Brasil são a Chapeuzinho Vermelho, tentam parecer a Chapeuzinho Vermelho, uma menina inocente, e os militares seriam o lobo mau. Então ele tem essa visão meio deturpada da realidade. Ele disse o seguinte, pelas redes sociais, chamando a atitude soez, covarde, canalha e intimidatória que sobre esse mandato de busca e apreensão expedido pelo Moraes. E inclusive ele deu uma entrevista há pouco tempo dizendo, como eu falei agora há pouco, para a CNN, que é censura e que citando ditadura do STF, dizendo que estão tramando um golpe contra o presidente da República, uma realidade bem alternativa. A Sarah Winter, numa rede social dela, também disse, abre aspas, meus advogados já chegaram, vamos para cima, o Brasil não será uma ditadura. Hoje, Alexandre de Moraes comprovou que está a serviço de uma ditadura do judiciário. Estou praticamente incomunicável. Moraes, seu covarde, você não vai me calar. Foi isso que ela disse. Infelizmente, eu tô passando isso aqui para você porque vocês estão me pedindo muito esse vídeo e eu não vou fazer um vídeo no formato que eu faço normalmente, onde eu dou a notícia e dou a minha opinião, porque como eu disse, eu preciso conversar com essa galera que entende da parte jurídica para eu entender exatamente o que está acontecendo. Como está sendo levado esse processo todo, como está sendo levado todo esse mandado de busca e apreensão, o que é que pode ter de errado, o que é que pode não ter. Depois que eu conversar com eles, que eu entender todo o panorama, eu vou vir aqui e aí eu vou colocar todas as ressalvas e vou colocar toda a minha opinião sobre isso. Inegável que algumas dessas pessoas, a maioria aqui, eu não vou falar por todos porque eu não comento sobre todos, eu não falo sobre todos, eu não fico lendo sobre todos. Mas é inegável que a maioria desses nomes que eu falei, nós sabemos que sim compartilham fake news, que sim disseminam um monte de informações falsas e sincronizado, de maneira organizadinha. Alguns, inclusive, trabalham hoje dentro como assessor, alguns já estão trabalhando lá em Brasília, alinhados com alguns políticos, o que é tudo estranho. Mas
É o que eu sempre falo, eu quero que essa galera pague, mas pague dentro da lei. Por isso, eu vou conversar com a galera que é especialista nisso, não sou eu que tenho que falar sobre isso. Quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários, espero que você entenda, é uma responsabilidade que eu peguei e eu não vou quebrar esse tipo de responsabilidade de me comunicar com as pessoas. Eu prefiro perder visualizações, perder o impacto que vocês vão ter me ouvindo, o impacto que vocês têm compartilhando, porque obviamente é muito mais fácil eu pegar, abrir um vídeo aqui e detonar essa galera toda, falar é isso aí mesmo, e vai dar muito mais visualização, é isso que a galera quer ver, mas eu não vou participar de uma máquina que pode acabar, pode ter alguma coisa errada ali no meio, eu não vou fazer isso. Então, primeiro os especialistas, só para confirmar tudo, e depois eu venho aqui e faço aquele vídeo como eu sempre faço para vocês, padrãozinho, bonitinho, editadinho, enfim. Como eu disse, opinião aqui, avalie esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais se você acha que é importante essa minha maneira de se comunicar. Também deixa a minha rede social na descrição do vídeo, não vai estar passando na tela, não editei esse vídeo, @GabrielMonta, para você se tornar membro ou para você, inclusive, apoiar o canal, tem link do Apoia-se, apoia.se/nadosecria, ou se você quiser pode se tornar membro, que eu estou criando conteúdo exclusivo já para os membros, tá bom? Deixo 2 vídeos na tela para você, até um próximo vídeo e tchau!